Você está vivendo com a mente voltada para o céu ou preso apenas às coisas da terra? Estamos na lição 11 da Escola Sabatina com o tema Viver com Cristo. Lição de sábado, 7 de março. O verso para memorizar está em Colossenses capítulo 3, verso 14, que diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que a lição está ensinando aqui é algo muito profundo. A vida cristã não é apenas acreditar em Cristo, mas viver com Cristo diariamente. Paulo explica que quando alguém aceita Jesus, acontece uma mudança radical. A pessoa é considerada como alguém que morreu para a velha vida e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Isso significa que o cristão passa a ter uma nova forma de pensar. Em vez de viver apenas preocupado com dinheiro, status, orgulho ou desejos humanos, ele começa a olhar para a vida a partir da perspectiva do céu. E quando a mente muda, as atitudes também mudam. Por isso Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. Ele não está dizendo para abandonar as responsabilidades da terra. Pelo contrário, a lição mostra que quanto mais conectados com o céu estamos, mais úteis nos tornamos aqui na terra. Uma pessoa que vive com Cristo trata melhor as pessoas, aprende a perdoar, desenvolve paciência, bondade e amor. Ou seja, os princípios do céu começam a aparecer nas atitudes diárias, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Jesus ensinou algo que, humanamente falando, parece impossível: amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Nenhum ser humano consegue viver isso naturalmente, mas quando alguém vive com a mente voltada para Cristo, o próprio caráter de Cristo começa a transformar o coração. Então a lição dessa semana vai mostrar exatamente isso. Viver com Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, é uma transformação que começa agora e continua por toda a eternidade. Agora fica uma pergunta para nós refletirmos. Se alguém observasse sua vida hoje, perceberia que você está vivendo apenas para essa terra ou perceberia que você está vivendo com Cristo? Porque quando Cristo realmente habita no coração, a vida inteira começa a mudar. E a maior evidência dessa transformação é aquilo que Paulo destacou: o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos na lição de domingo, 8 de março, cujo tema é mentalidade celestial. Presta atenção. Paulo começa Colossenses 3 dizendo algo muito profundo: busquem as coisas do alto onde Cristo vive. Mas ele apresenta uma condição essencial para isso acontecer. Quando uma pessoa aceita Cristo, simbolicamente isso acontece no batismo. A velha vida fica para trás e uma nova vida começa. É como se o velho coração, dominado pelo pecado, fosse substituído por um novo coração que deseja viver para Deus. Por isso, Paulo insiste tanto nessa ideia de olhar para as coisas do alto. Não significa viver alienado da realidade ou ignorar a vida na terra. Significa ter uma nova perspectiva. Quando alguém realmente encontra Cristo, os valores mudam. O que antes parecia tão importante começa a perder o valor. E aquilo que é eterno passa a ocupar o centro da vida. A lição usa uma ilustração interessante. Muitas pessoas subiam montanhas buscando se aproximar de Deus. Povos antigos construíam até mesmo grandes torres religiosas, acreditando que assim chegariam mais perto do céu. Mas a Bíblia deixa claro que não é mudando de altitude que nos aproximamos de Deus. O esforço humano por si só nunca consegue alcançar o céu. A verdadeira aproximação acontece por um milagre da graça. Quando Cristo entra na vida de alguém, algo invisível acontece. Aquela pessoa passa a viver aqui na terra, mas com a mente conectada ao céu. Mesmo assim, Paulo faz uma alerta importante. Essa experiência espiritual precisa ser renovada todos os dias. A vida cristã não é uma decisão feita apenas uma vez, ela é uma escolha diária. Todos os dias somos tentados a voltar os pensamentos apenas para as coisas da terra. Preocupações, desejos, ambições e distrações que nos afastam de Deus. Por isso, Paulo diz: busquem as coisas do alto. Não é apenas pensar no céu de vez em quando, é permitir que o céu oriente nossas decisões, nossos valores e o nosso modo de viver. E existe uma promessa maravilhosa nesse texto. Paulo diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Isso significa segurança, significa que mesmo vivendo em um mundo cheio de tentações, nossa verdadeira vida está guardada em Cristo. Agora fica a pergunta da lição de hoje: para onde estão voltados os seus pensamentos? Para as coisas da terra ou para as coisas do céu? Talvez hoje seja o momento de fazer uma escolha consciente. Pedir a Deus que renove sua mente, seus desejos e suas prioridades. Porque quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, não apenas pensamos no céu, começamos a viver aqui na terra com a mentalidade do céu. Você já tentou mudar de vida, mas percebeu que algumas coisas simplesmente continuam voltando? Estamos na lição de segunda-feira, 9 de março, cujo tema é Acabe com a mentalidade terrena. O que Paulo está ensinando em Colossenses 3 não é apenas como evitar alguns comportamentos errados. Ele está ensinando algo muito mais profundo, uma mudança de natureza, uma mudança de mentalidade. Hoje o mundo vive criando slogans, como por exemplo, acabar com as guerras, acabar com o desmatamento, acabar com as armas nucleares. E é claro, muitas dessas causas são importantes, mas a lição mostra que existe um problema ainda mais profundo, a mentalidade terrena. O grande problema da humanidade não está apenas nos sistemas, nas políticas ou nas estruturas sociais. O problema está no coração humano. Por isso Paulo diz algo muito forte: façam morrer a natureza terrena. Mas como fazer isso? Bom, a lição mostra que isso só é possível quando já morremos e ressuscitamos com Cristo. Quando aceitamos a Cristo, algo acontece espiritualmente. O velho homem começa a morrer e uma nova vida começa a nascer. Por isso Paulo menciona coisas como impureza, desejos desordenados, cobiça e paixões descontroladas. Essas coisas representam uma vida governada apenas pelos impulsos humanos sem a direção de Deus. E aqui está o ponto importante: nós não vencemos o pecado apenas com força de vontade. A vitória começa quando entendemos quem somos em Cristo. Quando reconhecemos que fomos ressuscitados com Ele, recebemos poder espiritual para rejeitar aquilo que antes dominava a nossa vida. Em Romanos capítulo 6, Paulo explica que fomos libertos do domínio do pecado. Isso significa que o pecado pode até tentar voltar, mas ele não precisa mais governar nossa vida. Então, matar a mentalidade terrena significa fazer escolhas diárias. Escolher o que assistir, escolher o que alimentar na mente, escolher o que cultivar no coração. Porque aquilo que alimentamos cresce. Agora pense comigo, se realmente fomos ressuscitados com Cristo, por que continuar vivendo como se ainda estivéssemos presos à velha vida? Talvez hoje seja o momento de entregar a Deus aquelas áreas que ainda estão presas à mentalidade terrena. Peça a Deus um coração novo, peça uma mente voltada para o céu, porque quando Cristo transforma o coração, a vida inteira começa a mudar. A Bíblia mostra que a verdadeira mudança acontece quando Deus transforma quem somos por dentro. Estamos na lição de terça-feira, 10 de março, cujo título é Renovados em Conhecimento. E a lição é baseada em Colossenses capítulo 3, versos de 6 a 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo apresenta uma mudança clara na vida de quem encontra Cristo. No verso 8, ele usa uma expressão forte, agora e porém. Essa expressão marca uma virada. Antes a pessoa vivia dominada por atitudes da velha natureza, como ira, maldade, calúnia, palavras ofensivas e mentira. Mas quando alguém passa a viver com Cristo, essa vida precisa ser diferente. Paulo usa uma ilustração muito interessante para explicar isso: a troca de roupas. É como alguém que tira roupas velhas e sujas e veste roupas novas e limpas. O velho homem representa a vida antiga dominada pelo pecado, enquanto o novo homem representa a vida transformada por Cristo. E Paulo diz que essa transformação acontece quando somos renovados no conhecimento, ou seja, quando passamos a conhecer cada vez mais a Cristo por meio de sua palavra.
Quanto mais conhecemos a Cristo, mais o Espírito Santo vai nos transformando para refletir o caráter dele. Isso nos ensina que a mudança espiritual verdadeira não é apenas parar algumas atitudes externas, mas permitir que Deus transforme nosso coração e nossa mente. Por isso, hoje, Deus nos convida a deixar para trás as atitudes do velho homem e permitir que ele renove nossa vida. Porque quando conhecemos verdadeiramente a Cristo, ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Você já percebeu que muitas pessoas querem abandonar o pecado, mas esquecem que a vida cristã não é apenas deixar coisas ruins, é também desenvolver um novo caráter? Estamos na lição de quarta-feira, 11 de março, cujo título é O Caráter da Nova Vida. E ela está baseada em Colossenses 3, dos versos 12 a 14. Depois de falar sobre as atitudes que devem ser abandonadas, o apóstolo Paulo agora apresenta as qualidades que devem aparecer na vida de quem segue a Cristo. Ele diz que os cristãos são os eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, pessoas chamadas para refletir o caráter de Deus no mundo. E então Paulo apresenta uma lista impressionante de virtudes: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar e, acima de tudo, o amor. Essas qualidades não são apenas regras de comportamento. Na verdade, elas descrevem o próprio caráter de Cristo. Paulo também lembra que devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Ou seja, o padrão do cristão não é o comportamento das pessoas ao nosso redor, mas o exemplo de Jesus. E, acima de tudo, está o amor, que Paulo chama de o vínculo da perfeição, porque é o amor que une todas as qualidades e torna possível viver esse novo tipo de vida. Quando vivemos assim, duas coisas acontecem. Primeiro, nossos relacionamentos são abençoados, porque misericórdia, bondade e perdão transformam a maneira como tratamos as pessoas. Segundo, e ainda mais importante, nossa vida passa a glorificar a Deus e se torna um testemunho para que outros também queiram conhecer a Cristo. Por isso, a pergunta da lição ela é muito prática. Como temos representado Jesus na forma como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que não são gentis conosco? Que hoje possamos pedir a Deus que desenvolva em nós o caráter de Cristo, para que a nossa vida mostre ao mundo a beleza do Evangelho. Em poucos segundos, uma música pode mudar completamente o nosso humor. Ela pode trazer paz ou pode encher o coração de ansiedade e inquietação. Estamos na lição de quinta-feira, 12 de março, cujo título é Nova Vida, baseada em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Nesses versículos, o apóstolo Paulo fala sobre algo essencial para a vida cristã: permitir que Cristo governe o nosso coração. Mas essa paz que vem de Cristo não é uma paz imposta de fora, como acontecia no Império Romano com a chamada Pax Romana. A paz de Cristo é diferente. Ela nasce dentro de nós quando ele realmente está no controle da nossa vida. E Paulo explica como isso acontece. Ele diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Ou seja, quando estudamos a Bíblia, quando ouvimos a sabedoria de Deus e permitimos que sua palavra dirija a nossa vida, Cristo passa a governar nossos pensamentos, nossas decisões e nossas atitudes. Nesse contexto, Paulo também destaca o papel da música. Ele menciona salmos, hinos e cânticos espirituais, mostrando que a música não serve apenas para emocionar, mas também para ensinar, aconselhar e fortalecer a fé. A música tem uma influência muito poderosa sobre a mente e o coração. A própria Bíblia mostra isso quando Davi tocava a harpa e acalmava o espírito perturbado do rei Saul. Isso nos lembra que aquilo que ouvimos pode aproximar nosso coração de Deus ou nos afastar dele. Por isso, Paulo conclui dizendo algo muito profundo: tudo o que fizermos deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Isso significa viver de maneira que nossas palavras, escolhas e atitudes representem a Cristo. Então vale a reflexão. Aquilo que estamos fazendo hoje
realmente pode ser feito em nome de Jesus? Se existe algo em nossa vida que não pode ser apresentado a Ele, talvez seja o momento de deixar isso para trás e permitir que Cristo governe completamente o nosso coração. Existe algo importante na vida cristã que muitas vezes esquecemos. A conversão não é o fim da caminhada, é apenas o começo de uma nova vida. Estamos no estudo adicional de sexta-feira, 13 de março, encerrando a lição 11. Durante essa semana, aprendemos sobre abandonar o velho homem, desenvolver o caráter de Cristo, permitir que ele governe o nosso coração e também voltar a nossa mentalidade para o céu. E um dos pensamentos fortes apresentados nos escritos de Ellen White, no livro Os Atos dos Apóstolos, é que quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida passa a viver uma experiência nova. Ela entende que seus pecados foram perdoados e que agora tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo, como diz Romanos capítulo 5, verso 1. Mas Ellen White também faz um alerta muito importante. Essa experiência não significa que o cristão pode cruzar os braços e pensar que tudo já está resolvido. A vida cristã é uma caminhada diária. Todos os dias precisamos renovar nossa consagração a Deus, porque os velhos hábitos e tendências do coração humano continuam lutando para voltar. Por isso, durante a semana, vimos que a nova vida em Cristo envolve decisões práticas. Deixar as atitudes do velho homem, desenvolver qualidade com amor, bondade, paciência e permitir que a palavra de Cristo habite em nós. Outro ponto forte dessa reflexão é que o mundo muitas vezes recebe mais atenção da nossa parte do que o próprio reino de Deus. E por isso precisamos constantemente voltar nossos pensamentos para as coisas do alto, lembrando que Cristo é a fonte de poder para vencer cada batalha espiritual. A boa notícia é que Deus nos chama, mas Ele não nos chama para essa vida sozinhos. A promessa é que pela graça e pelo poder de Cristo somos fortalecidos a cada passo dessa caminhada. Ao encerrarmos esta lição, fica uma pergunta muito clara para a nossa reflexão. Nossa vida tem refletido essa nova vida de Cristo? Bom, se esse estudo foi uma bênção para você, aproveite para seguir ou se inscrever no canal, seja aqui no YouTube ou no TikTok, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E deixe também o seu pedido de oração, o seu comentário. Será um privilégio orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida e que a cada dia possamos viver essa nova vida que Cristo nos oferece. Um forte abraço e até a próxima lição.